No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Senhor, nós temos sede nessa noite. Senhor, nós temos sede nessa noite. Nós temos sede nessa noite, Senhor. Nós estamos sedentos, como a corça anseia por água, assim nós temos sede de Ti, Deus. Nós temos sede, Jesus, sede da Tua presença. Nós temos sede de Ti, nada sacia nossa sede. Não existe nada nesse mundo que sacia nossa sede. Não existe nada que esse mundo possa nos oferecer que mate a nossa sede. Nós temos sede, 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 Senhor. Nós andamos por esse mundo sedentos por Ti. Nós precisamos de água, nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui por uma só razão, e essa razão é o Senhor Jesus. No dia da grande festa, o próprio Jesus se levantou bem alto. Você consegue imaginar essa cena? Jesus estava sendo perseguido, as pessoas estavam falando dele, a família nem mesmo acreditava nele, mas ele veio a esse mundo por um propósito, irmão. Ele veio por uma razão, e a razão não foi simplesmente para satisfazer um desejo religioso, não foi só porque o templo esperava por um rei, não foi só porque a religião esperava por um líder. Jesus veio a esse mundo pelos sedentos, pelos famintos, pelos doentes, os quebrados, os excluídos. Jesus deixou a sua glória, como nós cantamos aqui, para vir e sentar na nossa mesa, na nossa vida suja, na nossa vida cheia de pecados, de mazelas. Jesus veio para nós. Essa noite nós viemos aqui para ter um encontro com Jesus, mas a verdade foi Ele que preparou isso aqui para ter um encontro conosco. No início do dia eu comecei lendo sobre o encontro de Cristo com Nicodemos, e a minha oração era que cada um pudesse ter um encontro com Ele, e nesse momento Jesus estava tendo um encontro conosco, um a um de cada um de nós, encontrando o nosso coração, encontrando aonde nós estamos. Você está aqui, você sentiu isso, e Ele não precisava fazer isso, mas Ele veio, Ele desejou fazer isso. Ele viu a nossa situação, Ele viu quando nós estávamos. Ele não veio até nós porque nós éramos bons, Ele veio porque Ele é bom. Ele não veio a nós porque nós merecíamos, porque fizemos algo por merecer, não. Ele veio porque Ele enxergou a nossa situação. Ele sabia, só existia uma solução, uma salvação, e essa salvação era Ele mesmo. Só Ele poderia colocar a nossa vida no lugar. Só Ele poderia reconstruir o vaso quebrado. Só Ele poderia ter compaixão suficiente para nos encontrar onde nós estávamos e ainda acreditar que algo bom poderia ser feito da nossa vida. Só Jesus tinha esse olhar, só Ele sabia que podia resolver isso. E por isso Ele se levantou no meio dessa multidão para gritar: você tem sede? Então venha a mim. Você está cansado? Vem a mim. Você está quebrado? Vem a mim. Você que tem sede, venha, e de você fluirá rios de água viva, coisa que você nunca imaginou, algo que não estaria em você, algo que só Jesus poderia dar, uma vida, e uma vida eterna, e uma vida que começa agora, água que jorra e jorra para sempre de dentro de nós, porque tivemos um encontro com o autor da vida, que veio a nós. Só Jesus, meu irmão, só Jesus teria compaixão de um povo como esse.
Essa manhã eu lia do relato de que Jesus está um pouquinho mais para frente, aqui está no capítulo 8, eu acabei de ler o capítulo 7, no capítulo 8 Jesus está sentado nas escadas da sinagoga, ensinando pela manhã, logo depois dessa festa, que a cidade toda estava reunida, e aí os líderes religiosos quiseram testar Jesus, e para testar Jesus eles estavam dispostos a sacrificar uma pessoa, e eles encontram a mulher, que a Bíblia cita aqui como uma mulher adúltera, pega no seu pecado, na sua vergonha, e eles trazem aquela mulher pela manhã, logo cedo jogam ela na frente de Jesus. Quantos de nós somos jogados na cara de Jesus como nós estamos, na nossa situação, cara, na nossa destruição, no nosso pecado, as circunstâncias da vida nos jogam ali, a nossa culpa nos joga ali, na vergonha, prontos para ser destruídos, aniquilados, mas diante de Jesus nós somos jogados, e glória a Deus por isso, porque ao ver aquela situação, sabendo o que estava acontecendo, conhecendo o coração daqueles homens perversos, da religião que tentava destruir aquela mulher, Jesus se abaixa e começa a escrever no chão. E eles querem testar e dizer: e aí, a lei diz que essa mulher pega em adultério, ela deve morrer apedrejada. E o que você diz, Jesus? E Jesus, escrevendo no chão, ele se abaixa e começa a escrever no chão, talvez tirando os olhos da situação daquela mulher, do jeito que ela foi jogada. E ele diz: atirem as pedras. Pode atirar. Você que não tem pecado, atire a pedra nessa mulher. Você que nunca errou, você que é perfeito, você que está limpo, atire a pedra nessa mulher. E aí a Bíblia diz que um por um, dos mais velhos ao mais novo, eles foram deixando aquilo, indo embora, porque sabiam o quão sujo estavam. Mas aquele que não tinha pecado nenhum, como poderia ele então tacar uma pedra naquela mulher? Você realmente acha que esse Jesus que se levanta para gritar: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, é um Jesus que quer pegar você na situação que você está e destruir a sua vida? É um Jesus que não quer olhar para você e acreditar em você que pode existir uma segunda chance para que a sua vida não seja mais a mesma? Será que esse não é um Jesus que quer pegar a sua vida destruída do jeito que está e reconstruir e mostrar que o seu amor é o suficiente e poderoso para fazer de você algo precioso nas mãos do Senhor? Você acha que esse Jesus que ensinava na sinagoga, ensinava naquelas escadas pela manhã, que veio aos necessitados e excluídos, não é aquele que está pronto para mudar a nossa vida? Por que então nós ainda temos na nossa cabeça um Jesus da religião, que achamos que Jesus vai nos encontrar na nossa sujeira e acabar conosco, sem acreditar que é a Ele que nós temos que correr no pior momento da nossa vida? É nele que nós encontramos saída, é nele que nós encontramos vida, é nele que nós encontramos a água que mata a sede. Jesus está aqui no nosso meio hoje gritando para você, é para você que Ele está gritando. Você está com sede? Venha e beba, venha e beba. Ouça, o Senhor te criou com um propósito para se viver. Você não foi um acidente do cosmos, você nasceu com um propósito real. Deus te fez por um motivo, Deus te fez para algo glorioso. Deus te fez para Ele mesmo. Deus te fez de tal forma que Ele glorificaria o seu próprio nome com a sua vida, por aquilo que Ele está para fazer por meio de você. Mas por quanto tempo ainda você vai correr daquilo que Deus te chamou? Que não é o que você tem que fazer, meu irmão, é para onde você tem que ir, que é Ele mesmo.
E ele diz: você tem sede, é óbvio que você tem sede. Você está longe da fonte que mata a sede. Você está cansado, é óbvio que você está cansado. Você está longe daquele que te traz descanso. Você está doente, é óbvio que você está doente. Você está longe daquele que é a cura. Mas é exatamente para isso que eu vim. Eu vim para o cansado, eu vim para o sobrecarregado, eu vim para o doente, eu vim para o excluído, eu vim para o pecador, para o quebrado, eu vim para você. Eu vim para matar a sua sede. Eu vim para te dar sentido na vida. Eu sou o sentido da sua vida. E aquela mulher, Jesus diz: aonde estão os seus acusadores? Talvez o único acusador naquele momento dela era ela mesma. Era a sua vergonha diante de alguém tão puro, tão santo, tão perfeito. Era olhar para ela apenas pega em adultério e ser jogado diante daquele que é santo e glorioso. Talvez ela mesma se acusava e ele diz: pois é, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Sabe o que Jesus está falando para essa mulher? Você está livre, minha filha. Você não precisa mais viver isso. Você teve um encontro com a solução da sua vida. O meu perdão te liberta. Você está livre para ir e não pecar mais. Vá e não viva mais isso. Vá e não esteja mais essa realidade. Vá e viva a vida que eu sonhei para você. Um encontro com Jesus, aquilo que nós falamos hoje, essa experiência com Jesus nos liberta para sermos quem o Senhor nos sonhou ser. Uma geração que tem a sua identidade firmada em um só, que é o nosso Deus, que tem nele a fonte da nossa existência, que não depende das suas emoções, dos algoritmos, ou nas curtidas, ou na aprovação humana, que não teme o que os homens podem falar de si mesmos, porque são livres, porque conheceram a Cristo, porque beberam da água que faz jorrar em nós fonte para sempre. Jesus se levantando na multidão, ele diz, ele grita, ele quer que todo mundo ouça: você que tem sede, venha e beba. Venha e tenha comigo, venha e aprenda comigo. Eu sou o Evangelho, ele quer dizer. Não é uma lista de regras que você tem que seguir para se tornar perfeito. O jovem rico pensava que tinha tudo, que era perfeito, pois construiu tudo, obedeceu às leis. Mas ele só errou uma coisa: ele não sabia quem Jesus era. Os seus olhos não estavam nele. Para o jovem rico, Jesus era só um bom mestre. E Jesus diz: não me chame de bom se você não me chama de Deus, só Deus é bom. E ele diz: o que eu faço para que seja perfeito? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí vem comigo. Larga tudo isso que te prende. Deixa a sua prisão, cara. Deixa aquilo que te afasta de mim. Deixa aquilo que te deixa longe de mim. É a sua riqueza que te deixa longe de mim. Dá isso embora. Você não precisa disso. É os seus pecados que te afastam de mim. Manda isso embora. Você não precisa disso. É o seu orgulho que te afasta de mim. Deixa isso para lá. Isso é muito pequeno. Você não precisa disso. São os seus medos, a sua insegurança, a vergonha, o seu passado, os seus traumas. Deixe isso para trás e siga-me. Siga-me, siga a vida. Venha e beba dessa água que matará a sua sede. Venha e tenha a sua vida transformada. Venha para o lugar da sua origem. Volte para mim. Venha e conheça o motivo da sua existência. Beba da água da vida. Você que tem sede, venha. E aqueles que matam a sede em Cristo
são aqueles que matam a sede do mundo, porque de nós flui rios de água viva. Rios e rios de água viva. Jesus não é miserável não, irmão. Jesus, de uma gota que nós bebemos, faz um rio brotar. Daqueles que matam a sede, agora são aqueles que matam a sede do mundo. Mas não é aqueles que carregam uma religião, não é aqueles que carregam um partido político, é aqueles que beberam da água da fonte, é aqueles que beberam da água da vida, é aqueles que tiveram um encontro com o amor, é aqueles que viram nos olhos de Jesus o perdão, é aqueles que foram saciados pelo eterno Deus, é aqueles que podem chegar a um mundo sedento e falar: bebe, venha, eu tenho algo para matar a sua sede, bebe. Quem são aqueles que nós buscamos? Os perdidos, os quebrados, os famintos, os sedentos, bebe. Esse é o movimento missionário de Jesus. Não é para fazer de pessoas ruins pessoas melhores, não, meu irmão. É para dar água para gente sedenta. É para dar vida para quem está morto. Esse é o nosso chamado. Mas antes de ir, nós precisamos vir. Antes de ir, nós somos chamados a vir. Antes de ir ao mundo, Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim, deixa Ele curar as suas feridas. O mundo não precisa de missionários machucados com a igreja lá fora. O mundo não precisa de missionários revoltados com os irmãos lá fora. O mundo não precisa de gente machucada lá fora, não. O mundo precisa de rios de água viva. O mundo precisa daqueles que foram saciados. Então, hoje, enquanto nós clamamos para que uma geração seja enviada, primeiro Jesus diz: vem beber dessa água. Jesus não só se importa com aqueles que estão lá, Jesus não só importa com aqueles que você irá alcançar, Jesus também se importa com você, meu velho. E Ele tem água para matar a sua sede. E Ele tem água suficiente para matar a sede de todo mundo. Por isso chega de termos rivais, chega de olharmos para o mundo como os nossos inimigos, chega! Chega de briga na internet, chega! Chega de olharmos e pensarmos somos nós contra eles, chega, somos nós por eles. Somos nós por um mundo quebrado, por um mundo faminto, por um mundo que não conhece a verdade, somos nós por eles. Não somos nós contra eles. Nós não temos inimigos, as pessoas não são as nossas inimigas, elas são alvos do amor de Deus, assim como nós somos. Não devemos ser como os fariseus e jogar essa humanidade nua nos seus pecados ao pé de Jesus, esperando que eles sejam crucificados. Não, meus irmãos, não somos esses. Não somos esses que desejam a condenação de um mundo, como nós vemos tantas vezes na internet, como nós vemos tantos comentários, que no primeiro erro de alguém, as pedras são lançadas. Atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou, Jesus disse. Atire, condene, mate o perdido, você que é perfeito. Chega, mas para que isso acabe, Jesus diz: vem beber da água, vem até mim. Conheça, sente aos meus pés. Nós vivemos em uma geração hoje em que as pessoas querem Jesus, mas não gostam dos seus seguidores.
Por quê? Porque nós temos as pedras nas mãos, irmãos. As pedras nas mãos. Quando a gente devia ter umas canecas cheias de água, toma, bebe. Toma, deixa eu lavar os seus pés. Vem você que está sujo, você que está quebrado, você que está entregue ao pecado, completamente cego. Deixa eu lavar você. Deixa eu te dar água, deixa eu te dar pão, porque um dia eu estava assim. Um dia eu fui pego nos meus pecados. Um dia eu fui lançado nu aos pés de Jesus. E diferente do que a religião quer fazer, diferente daquilo que o mundo faz, Ele não lançou pedras sobre mim. Então quem sou eu que fui perdoado para condenar alguém? Quem sou eu que sei que sou muito pior do que se possa imaginar para condenar alguém? Quem sou eu que fui amado pela vida para não amar alguém? Quem sou eu que não tinha dinheiro para comprar dessa água e mesmo assim foi oferecida de graça para não oferecer também? Quem sou eu? Que incongruência existe em uma igreja com pedras nas mãos? Mas sejamos então os seguidores desse homem, que se levantava no meio do povo, para dizer: vinde a mim. Que entrava nas casas dos pecadores, que era chamado de comilão e beberrão, que se assentava com cobradores de impostos. Que sejamos como ele, porque não somos melhores do que ninguém, meus irmãos. E o único que tinha direito de condenar a humanidade, o único que tinha direito de lançar pedras sobre a humanidade, foi aquele que se entregou numa cruz. O mundo não precisa de juízo, eles já estão condenados. O mundo não precisa que nós sejamos aqueles que decidam quem serão salvos. O mundo precisa daqueles que anunciam que há salvação. Há salvação em Jesus Cristo. Há transformação em Jesus Cristo. A água que mata a sede em Jesus Cristo. É isso que o mundo precisa ouvir. É isso que o mundo precisa saber. Que há salvação em Jesus. Jesus salva. Jesus salva o pecador. Jesus salva a prostituta, o traficante. Jesus salva o político corrupto. Jesus salva. Jesus salva. Jesus salva. Jesus salva. E essa é a nossa mensagem a esse mundo. Jesus salva. E nós somos testemunhas disso. Nós somos provas disso. Quem somos nós para pegar as pedras? Quem somos nós para pedir juízo? Nós fomos salvos sem merecer. Que a nossa vida declare: Jesus salva. Que nessas ruas que nós andemos a gente possa dizer: Jesus salva. Que nos nossos comentários, nas polêmicas, possa ser: existe salvação em Jesus Cristo. Jesus salva, meus irmãos, Jesus salva. Que as nossas palavras sejam essa, que o nosso coração seja esse. Afinal, essa é a nossa história. A minha história é essa. Jesus salva o pecador, suicida, viciado em drogas. Jesus salva o egoísta. Jesus salva o mentiroso. Jesus salva. Jesus salva o blasfemo. Jesus salva.
Jesus salva um pecador. Jesus salva. Que nós não sejamos como esses que levam essa mulher para ser condenada, mas como aqueles amigos que levaram o seu amigo até Jesus para ser salvo, que levaram o seu amigo paralítico a Jesus para ser salvo. O encontro com Jesus é para a salvação do mundo. O encontro com Jesus é para cura, é para perdão, é para salvação, não para condenação, meu irmão. O mundo precisa saber que Cristo salva. Fique de pé, por favor. Ele salva. Ele salva. Você precisa voltar a acreditar que Ele salva. Ele salva. Ele salva. Ele salvou Nicodemos, o religioso. Ele salvou Mateus, o cobrador de impostos. Ele salvou Zaqueu, o corrupto. Ele salvou o bandido naquela cruz. Ele salvou a prostituta jogada aos seus pés. Ele salvou o pescador. Ele salva. Ele salva. Jesus salva. Ele salva. Ele salva. Jesus salva. Nós precisamos voltar a acreditar que Ele salva o perdido, Ele salva o traficante, Ele salva a prostituta, Ele salva, Ele salva, Ele salva, Ele salva, Ele salva. Jesus salva. Jesus salva. Ele salva.